meditação é o relaxamento. Professor, você hoje dá aula para pessoas que não procuram a parte física, por exemplo, porque muito do que o senhor está falando aqui para mim não se encaixa apenas para quem quer fazer bom uso do condicionamento físico. Funciona para quem quer buscar relaxamento através da respiração, porque está interligado. Lembra lá no início, quando o senhor falou daquela... Todos são responsáveis por todos, ligação com o universo, onipresença? Certo. Para o nosso corpo, se o nosso corpo fosse considerado um micro-universo, a respiração é o que faz ele ficar todo interligado. E ninguém vai chegar num estado de plenitude desse se nem o próprio corpo ele consegue centrar. Certo? Então, não necessariamente a pessoa precisa ser um atleta para procurar esse tipo de... Não é. Ele pode ser um atleta ou pode ser como você aqui ou como você trabalhava lá naquele site de atenção. No banco. No banco. Por exemplo, Só quer buscar respiração para se ver mais presente, mais relaxado, mais centrado. Põe o Walter Salles, por exemplo, está comigo há 7 anos. Que interessante. E ele não me larga, ele faz 2 vezes, quer mais uma vez, quer que eu arranje mais um horário para ele, até dou de presente. Tem mais uma aula sábado, vamos? O Walter Salles faz com o senhor. Ele veio porque ele teve uma... O Walter é o cineasta. É o cineasta. Ele teve uma pneumonia de pombo, que é perigosíssima. Zoonoses? O que você pega de pombo. Sim. Ele veio, depois, quando ele melhorou, ele veio para mim, porque o sogro dele foi meu aluno 42 anos, Israel Clabin. Que legal. E a mulher dele é aluna da minha filha há 18 anos. Caramba. A Maria, que eu vi nascer. Então, eu já tive alunos diversos, atletas e semi-atletas e não atletas. Mas sempre a parte física, ela é tão importante quanto a intelectual, a emocional, a mental ou espiritual. Sim. O teu corpo precisa de movimentos, porque as tuas células não sobrevivem sem atividade e repouso. Se você só der repouso, você vai para o brejo também. Fato. Você tem que ter uma atividade. O teu corpo precisa trabalhar. Sim. Mas o que acontece? A minha mudança foi consciente. Então, aqui que está todo o mistério. Consciência do aqui e agora. Tá? Esse que é o princípio básico. Se eu vou pegar esta água para beber, por mais que eu esteja conversando com você, mas eu tenho tanto um condicionamento tão alto que eu, mesmo conversando com você, dizendo, eu sinto a minha mão, eu sinto o toque, eu sinto que eu estou levando para a boca, estou sentindo os goles d'água e estou sentindo a volta, daí que eu me desligo. Deu para entender? Né? Deu para entender perfeitamente. Aí eu me desligo. Então, quando ele vem trabalhar comigo, o aluno, eu vou, porque isso não pode ser numa aula, mas vou já dizendo. Tanto que o aluno, quando começa comigo, eu quero um papo de, no mínimo, 40 minutos primeiro. A aula dele, a primeira aula leva 1h30, 1h45. Porque eu quero saber qual é o objetivo dele, o que ele faz, como é que ele é. Preciso conhecê-lo um pouco. Então, daí eu explico o meu trabalho. Meu trabalho é assim, trabalhamos assim. Você tem meditação. Só que eu não vou pegar você 15 minutos de meditação. 1 minuto, 2 minutos. Até que você comece, depois de algumas aulas, já a entender que a respiração é permanente. Tem também um momento, por exemplo, de 3 minutos, que eu dou as respirações que eu falei agora, as 3. Só como treinamento. Mas ele é obrigado a expirar em cada movimento. Eu começo a fazer um aquecimento com ele pequeno. Os quadris, por exemplo. Você vê um jogador... quadril. Você vê um jogador de futebol aquecendo lá, quando ele é chamado, aí ele vai lá e fica... joga a perna para o joelho para o outro, com outro companheiro dele do lado. Escuta, você viu isso, aquilo? E tá. Errado. Respiração para cucuia. Não só a respiração e a concentração. Quando comecei com o feminino, com o Bernardinho, e o preparador físico, que é um cara bacana, hoje ele mora nos Estados Unidos, era amigão meu, eu digo, Zé,
Que é isso? Aí, o que é isso aqui, Orlando? Pô, elas estão fazendo leg press. Então, escuta, você... Ontem fui ao shopping e vi uma sandália linda. Você viu a novela ontem? Está perdendo 70% do trabalho físico. A parte de consciência do movimento está indo para o brejo. Ela está fazendo uma coisa automática. Verdade. Não. Tem que pensar no que está fazendo, sentir o que está fazendo. Exatamente. Como o pensamento ele é contínuo, está sempre presente, pense naquilo que você está fazendo. E você vai mandar estímulo para aquela região. Exato. Aí eu vou dizendo, sinta. Fato. Tanto que eu dou um pequeno aquecimento em pé quando eu começo, alguns alunos ficam encharcados de suor. Não, coisa de 3 minutos. Aí faço um trabalho de perna, forte. Mas quando chega em 10, 12, de repente, está queimando. Eu digo, pô, mas está queimando? Você mal começou? faz musculação, o garoto forte está queimando. Tu, com o tempo, começa... O Walter é capaz de fazer 100 flexões comigo, atualmente, que ele não sente nada. Caramba. E está com 66. Então, o problema da consciência, que é aquilo que te falei, é eu ter consciência de tudo que eu realizo aqui e agora. É muito difícil. É muito difícil. Eu estou falando isso com você. De repente, a minha mulher, ela desce a ripa comigo. Você não fala em consciência? Como é que você tropeçou e bateu na quina? Que eu vi batendo na quina da cama. Batendo na quina da cama. E ela, acho que é velhice, acho que é um fato. Você, quando perde esse estado de consciência, que chamamos também de atenção. Dentro do budismo, dentro do yoga, chamam atenção. Plena atenção. Plena atenção é estar consciente. Essa parte é a parte que mais me fascina, porque a gente vive a maior parte do tempo condicionado a fazer, não consciente. Por exemplo, uma pessoa comum acorda, arruma o filho, põe ele na van para ir para a escola, vem para o trabalho, faz o trabalho, chega em casa cansado, toma um banho, conversa com a esposa, com o filho. Se você não tiver consciência do que você tem para viver com as pessoas, com o seu corpo, consigo, você vai botando tudo para depois. E aí, quando você resolve fazer aquilo que você tinha se proposto a fazer, a vida passou. Isso acontece toda hora. Verdade. E com um monte de gente. Vou trazer para um momento mais micro. Se eu não tiver consciência da conversa que eu estou tendo com o senhor, tudo que eu ouvir, eu vou pensar no que eu vou te perguntar assim que você acabar de falar. E nesse meio do caminho eu posso perder coisas mais interessantes ainda enquanto eu me concentro em guardar a minha próxima pergunta. Exatamente. Essa parte Perfeito. Se eu fizer isso, não vai durar 40 minutos a conversa. Exatamente. E eu tenho que me manter exercitando a capacidade de relaxar enquanto você fala, porque eu tenho certeza que vai fluir. O podcast me ajuda muito a deixar fluir, senão não duraria. E às vezes eu fico 3, 4, deixar fluir. Eu até tirei o relógio para isso me ajudar mais um pouco. Mas é verdade. E eu esquecer do que está acontecendo e simplesmente deixar acontecer. Porque vai acontecer, você vai me trazer algo e a gente vai, eu vou jogar de volta. E você... Só que isso na prática, na vida, para tudo, hoje para mim é impossível. Eu sou agitado a cabeça. Pensamento rápido. Que a ONG disse, né? 90% da população mundial sofre de estresse. E esse é o nosso estresse. Por exemplo, eu dei 30 anos de congressos, Brasil inteiro. E era interessante porque eu, às vezes, observava como as crianças, hoje em dia eu digo as crianças, que eram de 17 anos a 30 e pouco, tinham, no mínimo, sempre 300 alunos. Eu dava preparação física e relaxamento e respiração. Eu trabalhava com tudo isso. Pacote completo. Então, eu via o que acontecia.
E era interessante, porque quando eles vinham, primeiro, eram 4 horas de aula, depois 4, 3 dias seguidos. Eles traziam blocos, tudo, caderno, sentavam, eu digo, deixa os tênis lá, venha. Sentava, e eu em cima de um tablado, né, falando com o microfone. Eu dizia assim, tem uma coisa, não tragam nada, não quero caneta, nem papel, nem nada, nada, nada. Mas como? Eu não posso mais. Não, senão você não vai me ouvir. É verdade. Enquanto você estiver... É exatamente o que você falou agora. Isso, enquanto você estiver me escrevendo, eu estou falando outras coisas. Isso. E você só vai se ligar àquilo que você escreveu. Naquilo que escrevi. E nem sabe o porquê. Fato. É para decorar. O que foi aquilo? Sim, mas o que quer dizer isso? Digo, não, ouça. Toda atenção é ouvir. Mesmo ouvindo, como é difícil para nós. Por exemplo, eu olho para você, qual é a tendência? Olho para você, ele está deixando a barba. Será que vai crescer muito? Pode ser. Os olhos. Verdade. Tudo distrai. Vai. Ele lembra um cara comigo, poxa, quando vi a primeira vez lá embaixo, estou fora. Tá fora. Fato. Estou fora. Fato. Então, o relaxamento é extremamente importante, viu, Alexandre? Por exemplo, relaxamento é uma breve pausa entre 2 atividades. Esse que é o ideal. Nós queremos relaxar bem. Agora vou chegar em casa, tomar um banho e vou relaxar. Muito bem. Mas o ideal é quando eu consigo relaxar em qualquer momento. Eu tenho 2 minutos, relaxo. Tenho 1 minuto, relaxo. Através do quê? Da respiração. Respiração. Então, o relaxamento, eu digo, é uma breve pausa entre 2 atividades, Sim. que é o repouso. Atividade é repouso. Né? Eu gosto de relaxamento, é uma breve pausa entre 2 atividades. Perfeito. E o que é atividade? Atividade... Movimento. Aí eu me pergunto, o que é atividade? Atividade não para. Atividade nada mais é que contração e expansão. Sim. Seja do pensamento, seja do corpo. Seja pensamento, seja o corpo. Contração e expansão. Então, essa contração e expansão ela deveria estar presente sempre. E o problema é que esse relaxamento, que eu devo praticar todos os dias um pouquinho, nem que seja 1 minuto, 2 minutos, em qualquer momento, é que vai fazer com que a tua mente comece a voltar ao aqui e agora. Aquilo que você está... Você senta. Então, eu vou me sentar, vou relaxar. Né? Vou me sentar e vou relaxar um pouquinho. Soltei o quê? A primeira coisa? Os quadris, Sim. Os glúteos, as coxas, os joelhos. Então, a minha perna fez... Aí, a parte de cima, os ombros. Solta um pouco o queixo, relaxa os olhos. Porque parece fácil, mas não é. Não. Quando você chega no rosto, quantas vezes você relaxou o rosto? Quantas vezes você relaxou a boca? Quantas vezes você relaxou a língua? A língua é um músculo, um dos músculos mais fortes que nós temos no corpo. Quantos movimentos você fez com a língua? Porque já começa já. Não dá para contar. Eu trabalho com isso também, com a voz. Então, são coisas incríveis. O teu rosto, quantas vezes você exercita? Nunca. O rosto, por que envelhecemos mais no rosto? Porque os músculos do rosto não são usados. É verdade. Nós envelhecemos mais rápido. E as tensões no rosto são maiores. Por causa dos olhos, a boca, o queixo mesmo. Eu me contraio, qualquer contração vem. Então, o relaxamento é extremamente importante para que eu possa sentir o meu corpo e relaxar em qualquer momento, em qualquer situação.